Capítulo 38. Ninguém pareceu menos surpreso com a notícia. Aaron fez um brinde a eles durante o café da manhã e depois voltou para o trabalho na biblioteca de First Street, onde, a convite de Juan, estava catalogando os livros raros. Ryan, da fala mansa e dos frios olhos azuis, apareceu na tarde de terça, para cumprimentar Michael. Numa agradável troca de palavras, ele deixou claro estar impressionado com o currículo de Michael, o que naturalmente só podia querer dizer que Michael havia sido investigado, através dos canais financeiros normais, exatamente como se estivesse se candidatando a um emprego. Tenho certeza, admitiu Ryan, finalmente, de que é assim meio ofensivo investigar o noivo de uma beneficiária do legado Mindfire. Mas veja bem, nesse caso eu não tenho muita escolha. Eu não me importo, disse Michael, sorrindo. Qualquer coisa que você não tenha conseguido descobrir e quiser saber, basta perguntar. Bem, para começar, como você conseguiu se sair tão bem sem cometer nenhum crime? Michael descarta o elogio com uma risada. Quando você vir esta casa dentro de uns 2 meses, irá entender. No entanto, Michael não era tolo o suficiente para imaginar que sua modesta fortuna havia impressionado esse homem. O que eram 2 milhões em ações de primeira linha em comparação com o legado Mindfire? Não, essa era mais uma referência à geografia de Nova Orleans, ao fato de ele ter vindo do outro lado de Magazine Street e ainda ter o Irish Anel na voz. Michael havia, porém, passado muitos anos lá no oeste para se preocupar com uma coisa dessas. Eles caminharam juntos sobre a grama recém-aparada. Os novos buchos, pequenos e bem podados, estavam agora plantados por todo o jardim. Dava para se ver como os canteiros de flores haviam sido projetados um século atrás. Viam-se também as 4 pequenas estátuas gregas nos 4 cantos do pátio. Na verdade, todo o projeto clássico ressurgia. O longo formato octogonal do gramado era o mesmo formato da piscina. As lajes perfeitamente quadradas haviam sido dispostas num desenho de losango junto às balaustradas de pedra calcária que dividiam o pátio em retângulos distintos e demarcavam caminhos que se encontravam em ângulos retos, emoldurando tanto o jardim quanto a casa. Velhos caramanchões haviam sido recompostos de tal modo que mais uma vez definissem os portais. E, à medida que a tinta preta ia cobrindo os grades trabalhadas de ferro fundido, ela dava vida ao seu desenho repetitivo enfeitado de arabescos e rosetas. Motivos. Para qualquer canto que olhasse, ele discernia motivos. Desenhos em contraste com a extremosa esparramada, as camélias de folhas lustrosas, a rosa antiga que se esforçava por subir no caramanchão e as pequenas maravilhas que brigavam pela luz nos trechos onde o sol brilhava direto. Beatrice, muito exagerada num enorme chapéu cor-de-rosa e grandes óculos quadrados de armação prateada, veio se encontrar com Juan às 2 para falar sobre o casamento. Juan havia marcado a data para uma semana depois do sábado seguinte. Menos de 15 dias, exclamou Beatrice, alarmada. Não, tudo tinha de ser feito do jeito certo. Juan não compreendia o que o casamento iria representar para a família. As pessoas iam querer vir de Atlanta e de Nova York. Não poderia ser antes do final de outubro. E sem dúvida Juan ia querer que a reforma da casa estivesse terminada. Ver a casa significaria tanto para todos. Está bem, disse Juan. Ela achava que ela e Michael podiam esperar todo esse tempo, especialmente se fosse para que pudessem passar a noite de núpcias na casa, e a recepção fosse realizada ali. Perfeitamente, disse Michael. Isso lhe daria quase 8 semanas inteiras para pôr as coisas em ordem. Com toda certeza, o andar principal poderia ser terminado e o quarto da frente lá em cima. Seria uma dupla comemoração, não é? Disse Bea. A do seu casamento e a da reabertura da casa. Queridos, vocês deixarão todos tão felizes. E é claro que todos os Mindfire no universo deveriam ser convidados. Beatrice passou, então, para sua lista de buffets. A casa podia receber 1000 pessoas se fossem instalados todos no gramado e junto à piscina. Não, nada com que se preocupar. E as crianças poderiam nadar, certo? E, seria como nos velhos tempos. Seria como nos dias de Maribeth. Juan gostaria de ver algumas velhas fotografias das últimas festas dadas antes da morte da Stella. Vamos juntar todas essas fotografias para a recepção, disse Juan. Pode ser uma reunião. Vamos expor as fotografias para que todos possam apreciar. Vai ser maravilhoso. De repente, Beatrice estendeu a mão e segurou a de Michael. Posso lhe fazer uma pergunta, querido? Agora que você faz parte da família, por que afinal você usa essas luvas horríveis? Eu tenho visões quando toco nas pessoas, respondeu Michael antes que pudesse se controlar. Os grandes olhos cinzentos de Beatrice se iluminaram. Mas isso é super interessante. Você sabia que Julien tinha esse poder? Foi o que sempre me disseram. E Maribeth também. Aí, querido, por favor, deixe. Ela começou a enrolar o couro a partir do punho, com suas longas unhas amendoadas,
cor-de-rosa, arranhando de leve a pele. Por favor, posso? Você não se incomoda? Ela arrancou a luva e exibiu com um sorriso triunfal, embora inocente. Ele não fez nada. Continuou passivo, com as mãos abertas, os dedos ligeiramente dobrados. Ficou olhando quando ela pôs a mão sobre a sua e depois apertou com firmeza. Num relance, as imagens aleatórias invadiram sua cabeça. A confusão surgiu e desapareceu tão rápido que ele não captou nada. Apenas a atmosfera, a sanidade, o equivalente do sol e do ar puro, bem como a impressão bem nítida de inocente. Não faz parte deles. O que você viu? Perguntou ela. Ele viu seus lábios pararem de se mexer antes de as palavras soarem claras. Nada, disse ele, recuando. Considera-se que essa seja a absoluta confirmação de bondade e de boa sorte. Nada. Nenhuma aflição, nenhuma tristeza, nenhuma doença. Absolutamente nada. E de certa forma, essa era a pura verdade. Aí, mas você é uma gracinha, disse ela, perplexa e sincera, aproximando-se para lhe dar um beijo. Onde você foi descobrir uma pessoa assim? Perguntou ela a Rowan e prosseguiu, sem esperar pela resposta. Gosto de vocês dois. Isso é ainda melhor do que amá-los, porque, sabe, já era esperado que os amasse. Mas gostar de vocês, que surpresa interessante. Vocês realmente formam o casal mais adorável. Você, Michael, com esses seus olhos azuis. E você, Rowan, com essa voz formidável, caramelada. Eu tenho vontade de beijá-lo nos olhos cada vez que você sorri para mim. E não vá sorrir agora. Como ousa? E tenho vontade de beijá-la no pescoço cada vez que ela diz uma palavra. Uma única palavra que seja. Posso lhe dar um beijo, Beatrice? Perguntou ele, com ternura. Prima Beatrice para você, seu belo pedaço de homem, disse ela, com um pequeno tapinha teatral no peito arfante. Vamos. Ela fechou bem os olhos e depois os abriu com mais um sorriso radiante, exagerado. Rowan apenas sorria para os dois numa atitude indecisa. Pasma. E agora já era hora de Beatrice levá-la ao centro até o escritório de Ryan. Intermináveis questões legais. Que horrível. Lá foram as duas. Michael percebeu que a luva preta havia caído na grama. Ele apanhou e calçou. Não faz parte deles. Mas quem estivera falando? Quem estivera digerindo e transmitindo essa informação? Talvez ele simplesmente estivesse se aperfeiçoando, aprendendo a fazer perguntas, como Aaron lhe havia tentado ensinar a fazer. A verdade era que ele não havia prestado muita atenção a esse aspecto das aulas. Seu desejo principal era o de bloquear o poder. Fosse qual fosse o caso, pela primeira vez desde o desastre com os frascos, havia surgido uma mensagem clara e distinta. Na verdade, ela era infinitamente mais concisa e peremptória do que a maioria dos terríveis sinais que havia recebido naquele dia. Ao seu modo, ela havia sido tão clara quanto a profecia de Lazer. Ele ergueu os olhos devagar. Sem dúvida havia alguém na varanda lateral, escondido nas sombras, a observá-lo. Mas ele não viu nada. Só os pintores a trabalhar na grade de ferro. A varanda estava esplêndida agora que haviam arrancado a velha tela removido a moldura improvisada de madeira. Ela era agora uma ponte entre o longo salão duplo e o belo gramado. E aqui nós nos casaremos, pensou ele, sonhador. Como em resposta, as grandes extremosas começaram a dançar com a brisa, suas leves flores cor-de-rosa movimentando-se graciosamente em contraste com o céu azul. Quando ele chegou de volta ao hotel naquela tarde, havia um envelope à sua espera, de Aaron. Ele o rasgou antes mesmo de chegar à suíte. Uma vez fechada a porta, isolando-o do mundo lá fora, ele tirou do envelope a lustrosa foto colorida e a segurou de modo que fosse bem iluminada. Uma linda mulher morena o contemplava de dentro da divina escuridão tecida por Rembrandt, viva, sorrindo exatamente o mesmo sorriso que ele acabara de ver nos lábios de Rowan. A esmeralda Mãe Fire refulgia nesse crepúsculo magistral. A ilusão era tão dolorosamente real que ele teve a impressão de que o papel da fotografia poderia se desfazer e deixar o rosto a flutuar, diáfano como de um fantasma, no ar. Mas seria essa sua Deborah, a mulher que ele havia visto nas visões? Ele não sabia. Não lhe ocorria nenhum choque de reconhecimento por mais que ele examinasse o retrato. Retirar as luvas e manusear a foto não produziu nada. Só as imagens enlouquecedoras e sem significado de intermediários e pessoas sem importância que a essa altura ele já esperava. E, sentado no sofá com a fotografia nas mãos, ele sabia que teria sido igual se houvesse tocado o próprio quadro a óleo. O que você quer de mim? Sussurrou ele. Inocente e atemporal, a menina de cabelos escuros sorria de volta para ele. Uma desconhecida, captada para sempre na sua infância breve e desesperada. Aprendiz de feiticeira e nada mais. Mas alguém lhe havia dito uma coisa nessa tarde quando a mão de Beatrice tocou na sua. Alguém havia usado seu poder com algum objetivo. Ou teria sido simplesmente sua própria voz interior. Ele pôs de lado as luvas,
Como estava acostumado a fazer quando ficava só, apanhou seu caderno e sua caneta e começou a escrever. E, creio ter sido um pequeno uso construtivo do poder, porque as imagens se subordinavam à mensagem. Não tenho certeza se isso alguma vez ocorreu antes, nem mesmo no dia em que toquei nos frascos. As mensagens estavam misturadas com as imagens, e Lazer falava diretamente comigo, mas tudo estava misturado. Isso aqui era bem diferente. E se ele tocasse a mão de Rian hoje à noite no jantar, quando todos estivessem reunidos em volta da mesa à luz de velas no Caribbean Room ali embaixo, o que sua voz interior lhe diria? Pela primeira vez, ele se descobriu ansioso por usar o poder. Talvez por sua pequena experiência com Beatrice ter dado tão certo. Ele gostava de Beatrice. Ele talvez tivesse visto o que queria ver. Um ser humano comum. Parte da grande onda do real que significava tanto para ele e para Juan. Caso-me antes de 1 graus de novembro. Meu Deus. Preciso ligar para a tia Vivi. Ela vai ficar tão decepcionada se eu não ligar. Ele pôs a fotografia na mesinha de cabeceira de Juan para que ela visse. Havia ali uma linda flor. Uma flor branca que parecia um lírio normal, mas que tinha algo de diferente. Ele a apanhou, examinando-a na tentativa de descobrir por que ela parecia tão estranha. E percebeu, então, que ela era muito mais longa do que qualquer lírio que um dia houvesse visto. E que suas pétalas pareciam extraordinariamente frágeis. Bonita. Ron devia tê-la apanhado no caminho de volta da casa. Ele entrou no banheiro, encheu um copo com água, pôs o lírio nele e o trouxe até a mesinha. Ele não se lembrou da história de tocar a mão de Rian até muito depois de terminado o jantar, quando estava sozinho ali em cima com seus livros. Alegrou-se por não tê-lo feito. O jantar havia sido divertidíssimo, com o jovem Pierce os regalando com antigas lendas de Nova Orleans. Todo o folclore de que Michael se lembrava, mas de que Juan nunca havia ouvido falar, e pequenas anedotas engraçadas sobre os diversos primos, tudo concatenado sem rigidez, num estilo natural e sedutor. No entanto, a mãe de Pierce, Gifford, uma mulher morena bem vestida e bem tratada, que também era uma Malvair de nascimento, passara a refeição inteira olhando fixamente para Michael e Juan, em silêncio e com ar de medo, sem dizer praticamente nada. E é claro que o jantar em si era para ele mais um daqueles momentos de satisfação íntima, em comparação com a ocasião na sua infância em que tia Vivi viera de São Francisco para visitar sua mãe e ele jantara num restaurante de verdade, o Caribbean Room, pela primeira vez. E imaginar que tia Vivi estaria aqui antes do final da semana seguinte. Ela estava confusa, mas viria. Um peso que lhe saía da cabeça. Ele a acomodaria em algum condomínio simpático e confortável em St. Charles Avenue, numa das novas casas de tijolos com os bonitos telhados de mansarda e as portas envidraçadas, num lugar próximo ao desfile de carnaval para que ela pudesse assistir da sacada. Na verdade, ele devia estar procurando nos classificados neste exato instante. Ela poderia pegar táxis para onde quer que precisasse ir. E depois ele lhe informaria com extrema delicadeza o seu desejo de que ela ficasse por aqui pelo sul, que ele não queria voltar para a Califórnia, que a casa de Liberty Street não representava mais um lar para ele. Por volta da meia-noite, ele largou os livros de arquitetura e entrou no quarto. Juan estava apagando a luz naquele momento. Juan, se você visse aquela criatura, você me diria, certo? Do que você está falando, Michael? Se você visse Lazer, você me contaria imediatamente. Claro que sim. Por que você chegou a me fazer essa pergunta? Por que não guarda os livros e vem dormir? Ele viu que o retrato de Deborah estava em pé encostado no abajur, e que o belo lírio branco no copo d'água estava em frente à fotografia. Ela era linda, não? Comentou Juan. Imagino que não haja meios neste mundo de se conseguir que o Talamasca se desfaça do quadro original. Não sei. Talvez seja bem improvável. Mas você sabe que essa flor é realmente extraordinária. Hoje à tarde, quando a coloquei no copo, eu poderia jurar que era apenas uma flor. E agora são 3. Olhe só. Eu devo não ter percebido os botões. Juan pareceu intrigada. Ela estendeu a mão, tirou a flor da água com cuidado e a examinou. Que tipo de lírio é esse? Perguntou. Bem, é meio parecido com o que costumávamos chamar de lírio da Páscoa, mas esses não dão flor nesta época do ano. Não sei o que é. Onde você o apanhou? Eu nunca o havia visto antes. Imaginei que você o tivesse apanhando em algum lugar. Não fui eu. Seus olhos se encontraram. Ela foi a primeira a desviar o olhar, erguendo suas sobrancelhas lentamente e depois inclinando de leve a cabeça. Pôs o lírio de volta no copo. Talvez um pequeno presente de alguém. Por que eu não o jogo fora? Sugeriu Michael. Não se aborreça, Michael. É só uma flor. Ele é cheio de truques. Está lembrado? Não estou aborrecido, Juan. É só que a flor já está murchando. Olhe, está ficando marrom e tem uma aparência esquisita. Não gosto dela. Está bem, disse ela,
Com muita calma. Jogue fora. Ela deu um sorriso. Mas não se preocupe com nada. Claro que não. O que há para que eu me preocupe? Só um espírito de 300 anos de idade, com uma personalidade independente, que sabe fazer com que as flores voem de um lado para outro. Por que eu não deveria me regozijar por um estranho lírio surgir do nada? Ora, talvez ele tenha feito isso por Deborah. Quanta gentileza! Ele se voltou e olhou novamente para a fotografia. Como uma centena de outros assuntos de Rembrandt, sua Deborah dos cabelos escuros parecia estar encará-lo de frente. Ele se espantou com a risada de Rohan. Sabe, Michael, você fica uma gracinha quando se zanga. Olhe, talvez haja uma perfeita explicação para como essa flor apareceu aqui. E é isso que eu sempre dizem nos filmes. E a plateia sabe que estão loucos. Ele levou o lírio para o banheiro, deixando cair na cesta de lixo. Já estava murchando mesmo. Nenhum desperdício, não importava de onde tivesse vindo, concluiu Michael. Ela estava à sua espera quando ele voltou, com os braços cruzados, muito serena e convidativa. Ele se esqueceu totalmente dos livros na sala de estar. Na noite seguinte, ele caminhou sozinho até First Street. Rohan havia saído com Cecily Clancy Mayfair para dar um passeio pelo shopping center da moda na cidade. A casa estava vazia e em silêncio quando ele chegou. Até mesmo Eugenia estava fora nessa noite, com seus 2 filhos e os netos. A casa era toda sua. Embora a obra estivesse avançando num ritmo maravilhoso, ainda havia escadas e lonas praticamente por toda parte. As janelas ainda estavam sem cortinas, e era cedo demais para limpá-las. As altas venezianas, retiradas para serem lixadas e pintadas, jaziam uma ao lado da outra como enormes pranchas sobre a grama. Ele entrou no salão, ficou olhando muito tempo para seu próprio reflexo sombrio no espelho acima da primeira lareira, com a minúscula luz vermelha do cigarro lembrando um vagalume no escuro. Uma casa como esta nunca fica em silêncio, pensou ele. Mesmo agora, ele ouvia, baixinho, uma melodia de rangidos e estalidos nos caibros e nos pisos antigos. Qualquer pessoa mais inexperiente juraria que alguém estava andando no andar superior, ou que lá nos fundos, na cozinha, alguém acabava de fechar uma porta. E ainda aquele ruído estranho, como um bebê chorando, muito ao longe. Mas não havia mais ninguém ali. Essa não era a primeira noite em que ele escapulia para testar a casa e a si mesmo. E ele sabia que não seria a última. Sem pressa, ele voltou passando pela sala de jantar, pela cozinha sombria e saindo pelas portas envidraçadas. Uma iluminação suave banhava a noite à sua volta, derramando-se das lanternas no vestiário recém-restaurado e das lâmpadas do fundo da piscina. Ela brilhava nas cercas vivas e nas árvores bem podadas e nos móveis de ferro fundido, todos lixados e pintados, arrumados em pequenos grupos nas lajes varridas. A própria piscina estava totalmente recuperada e cheia. Parecia muito atraente, aquele longo retângulo de água azul e funda, ondulando e cintilando ao crepúsculo. Ele se ajoelhou e pôs a mão na água. No fundo, um pouco quente demais para esse tempo de início de setembro, que não estava nem um pouco mais fresco do que agosto, quando sinalizava bem, mas ótimo para nadar no escuro. Ocorreu-lhe uma ideia. Por que não mergulhar na piscina agora? Num certo sentido, parecia-lhe errado sem Rohan. O primeiro mergulho era um daqueles momentos que deviam ser compartilhados. Mas e daí? Rohan estava se divertindo, sem dúvida, com Cecily Clancy. E a água estava uma tentação. Ele não nadava numa piscina há anos. Olhou de relance para as poucas janelas iluminadas na parede lilás escuro da casa. Ninguém que pudesse vê-lo. Tirou rapidamente o casaco, a camisa, as calças, os sapatos e as meias. Tirou a cueca e, caminhando até o lado mais fundo, mergulhou sem pensar em mais nada. Meu Deus! Isso sim era vida. Mergulhou até as suas mãos tocarem no fundo azul, e depois se virou para poder ver a luz cintilando na superfície lá em cima. Subiu, então, deixando que sua leveza natural o levasse até a superfície, sacudindo a cabeça e boiando em pé, enquanto erguia os olhos para as estrelas. Havia barulho à sua volta. Risos, conversas, gente falando com vozes altas, animadas, e, por trás daquilo tudo, o lamento acelerado de uma banda de Dixieland. Voltou-se, espantado, e viu o gramado enfeitado com lanternas e apinhado de gente. Por toda parte, jovens casais dançavam nas lajes ou mesmo direto na grama. Todas as janelas da casa estavam iluminadas. Um rapaz de smoking preto mergulhou de repente na piscina bem diante dele, deixando-o ofuscado com a violência da pancada na água. Sua boca de repente estava cheia d'água. O barulho era ensurdecedor. Na outra ponta da piscina, um homem de casaco e gravata branca estava parado, acenando para ele. Michael, gritava um homem. Saia daí logo, homem, antes que seja tarde. Um sotaque britânico. Era Arthur Lantry. Ele começou a nadar rapidamente para outra ponta. Mas antes de dar 3 braçadas, perdeu o fôlego. Uma dor aguda o atingiu nas costelas,
e ele deu uma guinada para o lado. Quando atingiu a borda da piscina e parou ali, a noite à sua volta estava silenciosa e vazia. Durante um segundo, não fez nada. Ficou ali, ofegante, tentando controlar as batidas do coração, e esperando que a dor nos pulmões passasse. Enquanto isso, seus olhos cobriam o pátio deserto, as janelas áridas, o vazio do gramado. Tentou, então, se erguer e sair da piscina. Seu corpo tinha um peso impossível e, mesmo com o calor, ele sentia frio. Ficou ali tremendo por um instante. Depois entrou no vestiário e apanhou uma das toalhas sujas que usava durante o dia quando vinha aqui lavar as mãos. Secou-se com ela e voltou a sair, olhando para o jardim vazio e a casa às escuras. As paredes recém-pintadas de violeta estavam agora da cor exata do céu crepuscular. Sua própria respiração ruidosa era o único som no silêncio. Mas agora seu peito não doía mais, e ele se forçou a respirar fundo algumas vezes. Estava apavorado. Estava furioso. Ele sinceramente não sabia. Talvez estivesse num estado de choque. Também não tinha certeza quanto a isso. Parecia que havia corrido de novo os 2 quilômetros em 4 minutos. Disso tinha certeza. E sua cabeça começava a doer. Ele apanhou as roupas e começou a se vestir, recusando-se a se apressar, recusando-se a ser expulso dali. Depois, ficou por algum tempo sentado no banco de ferro encurvado, fumando um cigarro e examinando as coisas ao seu redor, procurando se lembrar exatamente do que havia visto. A última festa de Stella. Arthur Lantry. Mais um dos truques de lazer. Ao longe, depois do gramado, lá junto à cerca da frente, entre as camélias, ele achou ter visto alguém se mexendo. Ouviu o ressoar de passos. Mas era apenas alguém a dar um passeio noturno, talvez espiar por entre as folhas. Ele prestou atenção até não escutar mais os passos distantes, e percebeu que estava ouvindo o ruído do trem que passava à beira-rio, exatamente como ouvia em Annunciation Street, quando era menino. E novamente aquele som, o de um bebê chorando. Esse era apenas um apito de trem. Pôs-se de pé, esmagou um cigarro e voltou para dentro de casa. "Você não me assusta", disse ele, em tom despreocupado. "E não acredito que aquele fosse Arthur Lantry." Alguém havia suspirado na escuridão. Ele deu meia volta. Nada, a não ser a sala de jantar vazia ao seu redor. Nada a não ser o grande portal em formato de buraco de fechadura que dava para o corredor. Ele foi em frente sem se incomodar em dar passos mais leves, deixando que ressoassem ruidosos e invasores. Um pequeno estalido, uma porta que se fechava, e o ruído de uma janela sendo erguida. Toda uma vibração de madeira e vidraças. Ele se voltou e subiu a escada. Foi até o quarto da frente e depois passou por todos os quartos vazios. Não se deu ao trabalho de acender a luz. Ele conhecia bem o caminho, desviando-se da velha mobília, fantasmagóricas sob as lonas plásticas. A luz pálida do poste da rua a entrar pelos portais era mais do que suficiente para ele. Afinal, depois de cobrir cada metro da casa, ele desceu de volta ao térreo e saiu pela porta. Ao chegar ao hotel, chamou Aaron do saguão e o convidou para vir até o bar tomar um drink. O bar era pequeno e simpático, bem à frente, com algumas mesinhas aconchegantes e iluminação discreta, e raramente estava cheio. Ocuparam uma mesa no canto, bebendo meia cerveja em tempo recorde. Ele contou a Aaron o que havia acontecido, descrevendo um homem de cabelos grisalhos. "Sabe, eu nem quero contar para Juan", disse ele. "Por que não?" "Porque ela não quer saber. Ela não quer me ver agitado de novo. Ela fica louca com isso. Ela procura ser compreensiva, mas as coisas não a afetam do mesmo jeito. Eu me descontrolo. Ela fica furiosa. Acho que deve contar. Ela vai me dizer para ignorar tudo e para continuar a fazer o que me deixa feliz. Às vezes, eu me pergunto se nós não devíamos nos mandar daqui, Aaron. Se alguém não devia." Ele se interrompeu. "Devia o quê, Michael?" "Ah, é absurdo. Eu poderia matar quem tentasse destruir aquela casa." "Fale com ela. Basta que ele conte num tueme simples e sereno o que aconteceu. Não transmita a reação que irá perturbá-la, a não ser que ela lhe peça. Mas também não guarde segredos, Michael, especialmente um segredo dessa natureza." Ele ficou calado muito tempo. Aaron já havia quase terminado seu drink. "Aaron, o poder que ela tem. Existe algum meio para testá-lo? Trabalhar com ele ou descobrir o que ele pode fazer?" Aaron fez que sim. "Existe. Mas Juan acha que trabalhou com ele a vida inteira ao fazer curas. E tem razão. Quanto ao potencial negativo, ela não quer desenvolvê-lo. Ela quer refreá-lo totalmente. Mas seria de se esperar que ela quisesse mexer com ele de vez em quando, numa situação de laboratório. Talvez, com o tempo. Neste exato momento, acho que ela está totalmente concentrada na ideia do centro médico. Como você disse,
Ela tem vontade de estar com a família e de levar a cabo esses planos. E eu devo admitir que a ideia do centro médico Mayfair é magnífica. Acho que o pessoal da Mayfair e Mayfair está impressionado, embora eles relutem em confessar. Aaron terminou seu vinho. E você? Aaron fez um gesto indicando as mãos de Michael. Ah, está bem melhor. Estou tirando as luvas cada vez com frequência maior. Eu não sei. E quando estava nadando? Bem, acho que estava sem elas. Meu Deus, nem pensei nisso. Você não está pensando que isso esteja relacionado às luvas? Está? Não, acho que não. Mas tenho a impressão de que você pode estar bastante certo ao supor que poderia não ter sido Lantry. Talvez seja mais do que uma sensação, mas não creio que Lantry tentasse aparecer dessa forma. Mas não deixe de contar a Rowan. Você espera que ela seja perfeitamente franca com você. Não espera. Conte-lhe tudo. Ele sabia que Aaron tinha razão. Estava vestido para o jantar e esperava na sala de estar da suíte quando Rowan chegou. Preparou-lhe uma água mineral gasosa com gelo e explicou o incidente com a maior concisão possível. Percebeu imediatamente a ansiedade no seu rosto. Era quase uma decepção que alguma coisa feia, sinistra e horrível mais uma vez toldasse sua insistência de que tudo estava correndo bem. Ela parecia incapaz de dizer uma palavra sequer. Ficou apenas sentada no sofá, ao lado da pilha de embrulhos que trazia ao chegar. Não tocou na água. Acho que foi um dos truques de lazer, disse Michael. Foi essa a minha impressão. O lírio, aquilo foi um tipo de truque. Acho que devíamos simplesmente seguir em frente. Era isso que ela queria ouvir, não era? É exatamente isso que devíamos fazer, disse ela, com uma leve irritação. E isso o perturbou. Acho que eu teria ficado louca ao ver uma coisa dessas. Não. Foi chocante, mas foi como que fascinante. Acho que me deixou com raiva. Eu tive assim. Bem, quer dizer, eu tive um daqueles ataques. Meu Deus, Michael. Não. Sente-se e relaxe, doutora Mayfair. Estou bem. É só que quando essas coisas acontecem, elas provocam um esforço, uma reação geral do organismo, ou coisa que valha. Não sei. Talvez eu fique apavorado e não saiba. E provável que seja isso. Uma vez, quando eu era menino, estava andando na montanha russa em Poitiers-Beach. Chegamos bem lá no alto e eu pensei, bem, dessa vez não vou me retesar todo. Vou só me deixar mergulhar, totalmente relaxado. Bem, aconteceu uma coisa estranhíssima. Senti umas câimbras no estômago e no peito. Que dor! Foi como se meu corpo se retesasse por mim, sem minha permissão. Foi mais ou menos isso. Na verdade, foi exatamente assim. Ela estava realmente perdendo a paciência. Estava ali sentada de braços cruzados, com a boca tensa, e estava perdendo mesmo. As pessoas morrem de ataques do coração em montanhas russas, disse ela. Afinal, da mesma forma que morrem de outros tipos de estresse. Eu não vou morrer. O que lhe dá tanta certeza? O fato de já ter morrido antes. E de saber que ainda não chegou a hora. Muito engraçado, disse ela, com um sorrisinho irônico. Estou falando sério. Não vá mais lá sozinho. Não dê à criatura nenhuma oportunidade de fazer isso com você. Bobagem, Rowan. Não tenho medo dessa criatura maldita. Além do mais, eu gosto de ir até lá. E o que? A coisa vai se mostrar mais cedo ou mais tarde. E o que lhe dá tanta certeza que era lazer? Perguntou ela, com a voz calma e o rosto subitamente sereno. E se fosse Lantry mesmo, e Lantry quisesse que você me deixasse? Isso não faz sentido. É claro que faz. Olhe, vamos deixar isso de lado. Só quero ser franco com você, dizer tudo o que aconteceu, não esconder uma história dessas. E também não quero que você me esconda nada. Não vá até lá novamente, disse ela, com a expressão se anuviando. Não sozinho, não à noite, não à procura de encrenca. Ele fez um barulhinho zombeteiro, mas ela havia se levantado e saído da sala com passos decididos. Ele nunca a havia visto se comportar daquele jeito. Logo ela ressurgiu, com a bolsa preta de couro na mão. Abra a camisa, por favor. Ela estava tirando o estetoscópio da bolsa. O quê? O que é isso? Você deve estar brincando. Ela estava parada à sua frente, segurando o estetoscópio e olhando para o teto. Depois, baixou os olhos até ele sorriu. Vamos brincar de médico, está bem? Agora abra a camisa. Só se você abrir a sua também. Eu abro logo em seguida. Na verdade, se você quiser, pode escutar meu coração também. Bem, se é assim. Meu Deus, Rowan, esse troço está gelado. Eu só o aqueço nas mãos para crianças, Michael. Bem, você acha que marmanjos corajosos como eu não sentem frio ou calor? Pare de tentar me fazer rir. Respire fundo bem devagar. Ele fez o que ela pediu. E então, o que ouviu aí dentro? Ela se levantou, pegou o estetoscópio com uma das mãos e o guardou na bolsa. Sentou-se ao seu lado e apertou seu pulso com os dedos. E daí? Você parece estar bem. Não ouvi nenhum sopro. Não percebi nenhum problema congênito.
Nenhuma disfunção ou fragilidade de espécie alguma. Esse é o Michael Corrie que eu conheço. E o que lhe diz seu sexto sentido? Ela estendeu as mãos, colocando-as no seu pescoço, deslizando os dedos pelo colarinho aberto e afagando delicadamente sua pele. Era um toque tão delicado e tão diferente do seu jeito habitual que lhe deu calafrios nas costas e atiçou a paixão nele, acendendo rapidamente um fogo que o surpreendeu. Ele estava a um passo de se transformar num perfeito animal, ali sentado, e ela sem dúvida devia estar percebendo isso. Mas seu rosto era uma máscara. Com o olhar vidrado fixo nele e as mãos ainda o segurando, ela estava tão imóvel que ele quase se alarmou. "Juan?" disse ele, baixinho. Ela retirou as mãos devagar. Parecia ter voltado a si e deixou os dedos caírem brincalhões e com uma delicadeza enlouquecedora no seu colo, fingindo arranhar o volume nas suas calças. "E então o que diz o seu sexto sentido?" perguntou ele, novamente, resistindo ao impulso de lhe arrancar as roupas imediatamente. "Que você é o homem mais lindo, mais sedutor com quem já fui para a cama", disse ela, preguiçosa. "Que me apaixonar por você foi uma ideia espantosamente inteligente. Que nosso primeiro filho será incrivelmente belo, lindo e forte." "Você está me provocando." "Claro que não viu isso." "Não vi, mas é o que vai acontecer", disse ela, encostando a cabeça no seu ombro. "Vão acontecer coisas maravilhosas", prosseguiu ela, enquanto lhe abraçava mais forte. "Porque nós vamos fazer com que aconteçam. Vamos entrar ali agora e fazer uma coisa maravilhosa acontecer debaixo dos lençóis." Antes do final da semana, a Mayfair realizou sua primeira reunião formal dedicada inteiramente à criação do centro médico. De acordo com o parecer de Juan, foi decidido autorizar alguns estudos coordenados para examinar a viabilidade, as dimensões ótimas do centro e a melhor localização possível em Nova Orleans. Ryan programou para animar e Pierce viagens para coleta de dados aos principais hospitais de Houston, Nova York e Cambridge. A nível municipal, estavam sendo organizadas reuniões para examinar a possibilidade de afiliação a universidades ou instituições existentes na cidade. Juan estava trabalhando muito na leitura de textos sobre técnicas hospitalares. Ela conversava por horas a fio no interurbano com Alarkin, seu ex-chefe, e outros médicos do país inteiro, pedindo sugestões e ideias. Estava se tornando óbvio para ela que seu sonho mais grandioso poderia ser realizado com apenas uma fração do capital, se é que o capital chegaria a ser envolvido. Pelo menos, era assim que Lauren e Ryan Mayfair interpretavam seus sonhos, e era melhor deixar que as coisas avançassem dessa forma. Mas e se algum dia cada centavo desse dinheiro fosse aplicado na medicina? Cogitava ela em segredo com Michael. Fosse aplicado na criação de vacinas e antibióticos, salas de cirurgia e leitos hospitalares. A reforma estava indo tão bem que Michael teve tempo para dar uma olhada em mais umas 2 propriedades. Antes de meados de setembro, ele já havia comprado uma loja espaçosa, comprida e poeirenta em Magazine Street, para Nova Grandes Esperanças, apenas alguns quarteirões de First Street do lugar onde havia nascido. Ela ficava num prédio antigo, com um apartamento no sobrado e uma varanda de ferro que cobria a calçada. Mais um daqueles momentos perfeitos. Tudo estava indo às mil maravilhas, e Michael estava adorando. O salão estava quase pronto. Alguns dos tapetes chineses e das belas poltronas francesas de Julien haviam voltado para lá. E o relógio de carrilhão estava funcionando novamente. É claro que a família os assediou para que deixassem as acomodações do Pontchartrain e viessem para uma casa ou outra até o casamento. Mas eles estavam tão bem acomodados na grande suíte que dava para a St. Charles Avenue. Adoravam o Caribbean Room e o pessoal do hotel pequeno e elegante. Gostavam até do elevador de lambris, com as flores pintadas no teto, e o pequeno salão de chá onde às vezes tomavam o café da manhã. Além do mais, Aaron ainda ocupava a suíte do andar de cima, e os dois haviam se afeiçoado muito a ele. Um dia não parecia completo sem um café, um drink ou pelo menos uma conversinha com Aaron. E se ele continuava a sofrer aquele tipo de acidente, não estava dizendo. As últimas semanas de setembro foram mais frescas, e muitas noites eles ficavam em First Street, depois da saída dos trabalhadores, tomando vinho à mesa de ferro e olhando o sol se pôr por trás das árvores. O último traço de luz se refletia nas altas janelas do sótão que davam para o sul, deixando as vidraças douradas. De uma imponência silenciosa, a buganvília produzia suas flores roxas numa profusão deslumbrante, e cada aposento recém-terminado, ou trecho de grade pintada,
os deixava animados e cheios de sonhos com o que estava por vir. Enquanto isso, Beatriz e Lili Mayfair haviam convencido Juan a fazer um casamento de vestido de noiva na igreja da Assunção de Nossa Senhora. O legado parecia estipular uma cerimônia católica, e os detalhes externos do ritual eram considerados absolutamente indispensáveis para a felicidade e a satisfação do clã como um todo. Juan parecia feliz quando afinal cedeu, e Michael estava eufórico. Em segredo, aquilo o emocionava mais do que ele ousava admitir. Ele nunca havia esperado ter na vida nada tão elegante ou tradicional. E é claro que decisão cabia à mulher. E ele não quis pressionar Juan de forma alguma. Mas que maravilha só imaginar um casamento formal na velha igreja em que ele havia ajudado à missa. À medida que os dias iam esfriando cada vez mais e eles entravam no lindo e refrescante mês de outubro, Michael de repente percebeu como estava perto seu primeiro Natal juntos, que iam passar nesta casa. Imagine a árvore que poderiam ter naquele salão enorme. Seria maravilhoso. E tia Viva estava afinal se acomodando no novo condomínio. Ela ainda reclamava da falta de objetos pessoais, e Michael agora prometia ir a São Francisco qualquer dia desses para buscá-los. Mas ele sabia que ela estava gostando da cidade. E estava gostando da família Mayfair. O Natal, como ele sempre havia imaginado que devia ser. Numa casa magnífica, com uma árvore esplêndida, e um fogo aceso na lareira de mármore. O Natal. Era inevitável que a lembrança de lazer na igreja voltasse à sua mente. A presença inconfundível de lazer, associada ao cheiro dos pinheiros e das velas, e a imagem do menino Jesus, de gesso, a sorrir na manjedoura. Por que Lazer havia olhado para Michael com tanto amor naquele dia distante em que aparecera no altar junto ao presépio? Por que tudo isso? Era essa a pergunta no final das contas. E talvez Michael nunca viesse a saber. Talvez pudesse ser que ele já houvesse de certo modo cumprido o objetivo em troca do qual sua vida lhe havia sido devolvida. Talvez ele não fosse nada mais do que voltar para aqui, amar Juan e que os dois vivessem felizes nesta casa. Mas ele sabia que não podia ser tão fácil assim. Simplesmente não fazia sentido desse jeito. Seria um milagre se isso durasse para sempre. Um milagre, como eram milagres a criação do Centro Médico Mayfair, o fato de Juan querer um filho de que em breve a casa seria deles. Como ver um fantasma era um milagre, um fantasma que sorria radiante para você do altar de uma igreja, ou debaixo de uma extremosa lua numa noite fria.